E aí, pessoal, estamos chegando aqui na nossa aula 5 do 8º ano e hoje nós iremos falar sobre potenciação com números inteiros na base, tá? Então vamos lá. Primeiro, a potenciação. O que é a potenciação? Quem já foi meu aluno lá no 6º ano lembra, né? Potenciação é o quê? É uma operação que a gente indica um número na base, que é o maior número, esse daqui, ó, que está representado aqui pelo 65, o expoente, que é o número menor, que a gente coloca aqui, ó, no canto superior do lado direito, e o resultado é a potência. Então vamos lá. A potenciação com números inteiros na base, né? Eu quero dizer o seguinte, que aqui na base, onde está o 65, o número pode ser positivo ou pode ser negativo. Quais são as particularidades que apresenta? Bom, vamos ver. Se a base é positiva, o resultado é positivo. Isso aí não há o que duvidar, certo? Então, se um número é positivo e ele está com determinado expoente, o resultado sempre vai ser positivo. Agora, se a base é negativa e o expoente é par, a potência é positiva. Se a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado é negativo. Como assim? Bom, vamos lá, vamos entender isso aqui. Observe aqui, ó. Se a base é negativa, 2 negativo, e o expoente for par, no caso aqui eu coloquei o 4, nesse exemplo. Então eu terei o 2 negativo sendo multiplicado por ele mesmo 4 vezes, o menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Vocês lembram que a gente viu na aula anterior falando sobre multiplicação de números inteiros? Quando eu tenho números negativos, eu conto a quantidade de números aqui negativos. Ó. Se a quantidade de números for par, o resultado é positivo. Se a quantidade de números for ímpar, o resultado é negativo. É o que apresenta aqui. Ó. É o que ele fala aqui, expoente par, expoente ímpar. Por que o expoente? Porque o expoente indica a quantidade de vezes que o número se repete. Então, acaba caindo na mesma regra da multiplicação de números inteiros que a gente viu na última aula. Agora, né, se a base é negativa, o expoente for ímpar. É o que está mostrando aqui. Né? Eu botei aqui um exemplo. 2 negativo elevado ao cubo. Ó, 3. Eu repeti o 2 negativo 3 vezes. Ó. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. 3 é ímpar, então o resultado dá negativo. Beleza? Isso essa regra é válida para quando nós utilizamos os parênteses. Porque a potência ela pode aparecer, a potenciação pode aparecer sem os parênteses. Tá? É o que eu estou falando aqui. Ó. Quando não temos os parênteses na base, calculamos somente a potência do número da base. Ou seja, quando eu não coloco os parênteses, o sinal de menos não está incluso na potência. É como se aqui fosse o seguinte, 2 vezes 2 vezes 2 e o sinal de menos do lado de fora. O sinal de menos não está incluso na potência. Essa potência aqui, essa potenciação, 2 negativo elevado ao cubo, é diferente desse 2 negativo elevado ao cubo com parênteses. Aqui os parênteses incluem o sinal de negativo na potenciação. Aqui não. Tá? Então vamos aqui a alguns mais exemplos para a gente entender. Se não tiver os parênteses, o sinal se repete. Isso foi o que eu acabei de falar, né? Então aqui, nesse exemplo, ó, olha, observe. O sinal de menos não está incluso na potência. É como se eu tivesse isso aqui, 2 vezes 2 vezes 2. Foi o que eu acabei de falar. E o sinal de menos fica fora. Então, quando eu calculo 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. O sinal de menos volta. Ok? O sinal se repete. Independente do expoente, se for par ou ímpar. Ok? O sinal vai se repetir.
Aí aqui tem mais um exemplo. E aqui, com os parênteses e o resultado dando positivo. Observaram a diferença aqui, ó? Sem os parênteses, com os parênteses. Ok? E esse é diferente desse. A potência quando tem expoente 1 e quando tem expoente 0. Isso é bom lembrar, né? A gente estuda isso quando estuda potência, mas acaba esquecendo. Toda vez que o expoente da nossa potência for 1, o número se repete, né? Então, 65 elevado a 1, 65. 6 negativo elevado a 1, 6 negativo. É só repetir o número. Ok? Agora, quando o expoente é 0, o resultado é sempre 1. Independentemente da base, sendo positiva, negativa, qualquer que seja a base, inclusive números com vírgula, fração, qualquer que seja a base, o resultado vai ser sempre 1, ok? Calcule as seguintes potências de base 2 negativo. 2 negativo elevado a 0. Bom, já sabemos essa resposta, né? Qualquer número elevado a 0, o resultado é sempre 1. Então aqui, coloquem aí 1 na apostila de vocês, né? Letra B, 2 negativo elevado a 1. Também sabemos esse. Quando o expoente é 1, basta repetir o valor da base. Então, 2 negativo elevado a 1 é igual a 2 negativo. 2 negativo elevado ao quadrado. 2 negativo elevado ao quadrado é 2 negativo vezes 2 negativo. Olha lá. Você vai repetir o 2 negativo duas vezes, né? Multiplicando. 2 negativo vezes 2 negativo. 2 vezes 2 dá 4. A quantidade de sinais aqui de menos é par, então o resultado é positivo. Agora 2 negativo elevado ao cubo. Está multiplicando 2 negativo por ele mesmo 3 vezes. Está multiplicando 2 negativo por ele mesmo 3 vezes. Então 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2, 8. Quantidade de sinais aqui, ó, é ímpar, então o resultado negativo. Ok? Analise os resultados da atividade anterior. Que expoentes têm resultado positivo? Ó, quais são os expoentes que resultam em um resultado positivo? O expoente 0 e o expoente 2. Que expoentes têm resultado negativo, sendo a base negativa? Ó, o expoente 1 e o expoente 3. Ok? Exercício 26. Calcule as potências. 3 positivo ao quadrado. 3 vezes 3, 9. 5 positivo ao cubo. 5 vezes 5 vezes 5, 125. 7 positivo ao quadrado. 7 vezes 7, 49. 11 negativo ao quadrado. 11 negativo vezes 11 negativo, 121 positivo. Né? Ó, quantidade par, resultado positivo. 5 negativo elevado ao cubo. 125 negativo. Quantidade aqui, ó, de sinais negativos é ímpar, né? Aqui, ó, 3 é ímpar. Então, menos 125. 3 negativo elevado à quarta potência. Positivo o resultado, mais 81. Ó, expoente par. 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 9, 27. 27 vezes 3, 81. 1 negativo elevado à sexta potência. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Certo? 1 vezes 1 é 1, vezes 1 é 1. Aqui a gente só vai se preocupar no sinal, se é positivo ou se é negativo. Então, como o expoente é par, são 6 números negativos, 6 é par, então o resultado é positivo. Na H, a mesma coisa, o resultado também será positivo por conta do expoente que é par. Então aqui, ó, terei 8 números 2 negativos. Então, ó, contando dá 8, resultado positivo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32.
32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. 128 vezes 2, 256. Qualquer número elevado a zero dá 1. Então aqui na I não tem nada a falar, apenas 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, então aqui é 6 positivo. Na K novamente dá 1. Na L é ele mesmo, só repetir, menos 9. Na M, 2 positivo elevado ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2, 8. 7 negativo elevado à quarta potência. 7 negativo vezes 7 negativo vezes 7 negativo vezes 7 negativo. Ó, expoente par, resultado positivo. 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. Vai dar 2.401. 9 negativo elevado ao cubo. 9 negativo vezes 9 negativo vezes 9 negativo. Expoente ímpar, resultado negativo. Dá 729. 17 negativo elevado a zero. Expoente zero, resultado 1. 35 negativo elevado a 1. 35 negativo, só repetir o número. 1 negativo elevado ao cubo. 1 negativo vezes 1 negativo vezes 1 negativo. Dá 1 negativo. Né? Expoente ímpar, resultado negativo. E é isso aí, pessoal. Obrigado aí a você que assistiu até o fim. E até a próxima.